E aqui é interessante de nós observarmos então, uma pergunta que pode surgir. A partir de quando, ou então em que momento, qual é a primeira fonte que nós temos de Satã como representando realmente um nome próprio na história da religião de Israel? E a resposta para esta pergunta é especialmente no livro de Crônicas, que nós encontramos então a primeira menção de Satã com um nome próprio. Então vamos observar aqui o que nós temos neste livro de Crônicas, no capítulo 21, verso 1, e comparar com o mesmo relato que nós encontramos, por exemplo, de um escrito que fala a respeito deste mesmo acontecimento, só que mais antigo, por exemplo, no livro de Samuel. Então vamos primeiro aqui observar o que nós temos em Crônicas e na sequência aqui vamos fazer também a leitura de 1 Samuel sobre este mesmo evento para compreendermos esse desenvolvimento com relação à ideia de Satã neste período da história. Vamos observar aqui então inicialmente Crônicas. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de Israel. Então neste texto de Crônicas nós observamos claramente de que Satã foi o responsável por induzir a Davi a fazer um recenseamento do povo de Israel, o que é uma ideia contrária aos desígnios de Deus. Aqui também não vem ao caso explorar em demasia, mas simplesmente que existiam formas corretas de fazer o recenseamento do povo de Israel neste período da antiguidade, como era entendido pelos israelitas. Mas se nós pegarmos, por exemplo, este mesmo evento do recenseamento de Davi, que aqui nós encontramos sendo atribuído a Satã, quando nós levamos então este evento para um período muito anterior, lá no livro de Samuel, que é datado, por exemplo, do século 6, 7 antes da Era Comum, enquanto Crônicas nós estamos no século 3º antes da Era Comum, uma distância então de aproximadamente 400 anos entre um escrito e outro, nós observamos importantes diferenças teológicas. Vamos observar então agora este mesmo evento, só que no livro anterior, o livro de Samuel, por exemplo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faze o recenseamento de Israel e Judá. Então aqui especificamente no livro de Samuel, que é um livro anterior a Crônicas, nós observamos lá ainda a ideia de Deus como causa primeira de tudo. É a ira de Deus que incita Davi a fazer o recenseamento do povo de Israel. Enquanto que em Crônicas, que é um desenvolvimento posterior em 400 anos de história, nós observamos uma mudança teológica muito importante. Agora, ao invés de ser a ira do Senhor, é Satã quem é colocado no lugar. E é a partir dessas ideias que nós temos aqui, que basicamente o judaísmo rabínico começou a se desenvolver. Então, por exemplo, para o judaísmo rabínico nos dias de hoje, como uma forma de então conciliar todas essas ideias que nós encontramos sobre Satã, em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, assim como o 1 Crônicas, aqui que nós fizemos a leitura, a ideia é de que Satã é um anjo de Deus que está submisso à vontade do próprio Deus. Então, é uma forma de conciliar essas duas ideias que nós temos entre essas duas obras literárias que têm cerca de 300 a 400 anos de história e diferença entre si. Assim como também é a ideia de conciliar aquilo que nós temos em Jó com relação a Satã, bem como também em Zacarias com relação a Satã. Então, para o judaísmo rabínico, Satanás é especificamente um anjo de Deus que tem o propósito de servir como adversário para os judeus e israelitas ao longo de sua história, bem como também da humanidade. Então, Satã ele tem um propósito muito específico e está submisso à vontade de Deus. É isto a concepção que o judaísmo tem nos dias de hoje. O que é diferente, por exemplo, do cristianismo, que tem a concepção que nós já vamos observar de que Satã seria um anjo caído, que se opõe à humanidade e que se opõe ao próprio Deus. Isto é algo que nós não encontramos propriamente sendo desenvolvido no judaísmo rabínico após a queda do Segundo Templo. Mas claro que também fazia parte de algumas ideias dos judaísmos, dos grandes judaísmos, do grande caldeirão cultural que existia então no período do Segundo Templo. Nós encontramos, por exemplo, em escritos apócrifos. Então, em síntese, o que nós observamos até agora é que Satã ele foi se desenvolvendo gradualmente. Nós não o encontramos propriamente como um ser angelical no pensamento de Israel no período da monarquia,
nós vamos o encontrando gradualmente como um ser angelical que é observado então como adversário do ser humano e também servindo para colocar o ser humano à prova, e logo na sequência dos desenvolvimentos, então mais ao final, ali no 4º, no 3º século, com o livro de Crônicas, nós observamos já que existe um anjo que é chamado de Satã, segundo a ideia dos israelitas. Então aqui Satã já tem um nome próprio. E gradualmente nós vemos ainda outros desenvolvimentos da ideia de Satã, como por exemplo no livro apócrifo da Ascensão de Isaías. Vamos observar então aqui especificamente o capítulo 2 e verso 2 do livro Ascensão de Isaías, que é uma obra judaica, esses primeiros capítulos da Ascensão de Isaías, que remonta ao século II antes da Era Comum. Então nós temos aqui uma diferença de cerca de 100, 200 ou no máximo 300 anos entre o livro de Crônicas para outros desenvolvimentos com relação às origens de Satã. Vamos observar o que nós temos ali então na Ascensão de Isaías. E Manassés não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Então aqui neste pequeno trecho da Ascensão de Isaías, esta obra importante do judaísmo do II século antes da Era Comum, nós observamos já o conceito de Satanás como sendo um príncipe, como então tendo anjos e poderes ao seu domínio. É aqui que começa a surgir a ideia, gradualmente também, em traduções da apocalíptica judaica, que vai também ser bastante desenvolvida com os inícios, as origens então, da religião cristã, que nós observamos gradualmente de que Satanás era então considerado como sendo aquele que dominava o mundo inteiro, ou aquele que era o responsável pelo domínio da maldade, dos anjos ou demônios que estavam então ao redor da terra, bem como também dos poderes ao redor da terra. Isto então é algo que nós vemos gradualmente sendo então desenvolvido na literatura apocalíptica, que nós observamos ali no judaísmo entre o II século antes da Era Comum até o I século depois da Era Comum, como por exemplo, nós observamos já um desenvolvimento muito mais acentuado com relação a Satã na literatura cristã do livro do Apocalipse, em que nós observamos, por exemplo, que agora Satã era até mesmo sendo considerado como aquele que seria destruído no final dos tempos. E isso é bem interessante, porque nós temos então agora, no judaísmo apocalíptico, ali dos anos finais do Segundo Templo, um desenvolvimento que é muito semelhante àquilo que era o desenvolvimento também da religião cristã. Basicamente era um desenvolvimento dualista. Enquanto Deus de Israel era considerado como o sumo bem e aquele que trazia a totalidade da bondade e a maldade seria a ausência de Deus, o mal seria algo responsável por Satã, seus poderes e seus anjos, ou demônios também. Então aqui nós vemos gradualmente esta ideia de um grande conflito que ocorreria ao final dos tempos, que faz parte da literatura apocalíptica, entre o bem, que seria Deus, e o mal, que seria Satã. E é a partir destes momentos aqui também que nós observamos outras leituras com relação a certas passagens que nós encontramos na Bíblia hebraica, que tentam identificar Satã desde os começos, os inícios do mundo, então, sendo contrário à vontade de Deus e também fazendo oposição ao ser humano.